Graça e paz, queridos irmãos aqui presentes e os demais que nos assistem através das mídias. Que alegria estarmos aqui mais um domingo. Mês de setembro, mês de missões nacionais para nós, os batistas, que amamos o nosso Brasil e desejamos o melhor para ele. E a nossa EBD, ela tem o intuito de levar você a conhecer a palavra de Deus, para que você transforme a sua vida e a sociedade. Queremos um Brasil melhor? Começa em cada um de nós. Então, nós temos aqui o professor Zé, o professor Elias, o professor Clebson, que estará falando para nós sobre oração, e é baseado num texto bíblico. E eu desejo para vocês três a bênção do Senhor, que a nossa aula seja maravilhosa. Nós aqui podemos fazer perguntas, você de casa pode colocar no chat, e eles agora vão se apresentar, fazer uma saudação, e já passarão então para o nosso estudo. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um de nós. Boa tarde aos irmãos. Com certeza, esse tema, ele é um tema não muito difícil, porque todos nós falamos com Deus. A oração é isso, falar com o Senhor. Tem pessoas que usam palavras difíceis, né? Aí uma vez eu vi alguém falando que era difícil falar com Deus. Mas o assunto, com certeza, é um assunto muito prático, porque todos os dias nós oramos ao Senhor e falamos ao Senhor. Então, o meu desejo é que nós possamos aproveitar bastante esse estudo hoje, possamos aprender. Você também pode participar, o pessoal aqui da igreja, vocês também que estão online. Então, participe, para que fique um assunto assim gostoso e com a participação de todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Elias, eu estudo teologias e, como o irmão Cabeça falou, né, não é um assunto difícil, porque a nossa oração é a nossa comunicação com Deus, verdadeiramente a nossa comunicação com Deus. É o meio em que a gente nos conectamos com Deus. E a oração, a gente sabe que ela faz muitos seus efeitos na nossa vida, e na vida daquelas pessoas em que a gente ora também. A questão de tudo é a fé que a gente a pratica e em saber que quando a gente começa a orar, a gente está orando, sim, para o Deus vivo, né? O Deus em que a gente crê. E isso também foi determinado por Jesus Cristo, né? Que devemos sim orar. Não só por Jesus Cristo, pelos profetas, né? Por pelos discípulos, né? De Jesus também. Então, assim, a oração, ela é um elo entre o ser humano e Deus. E é isso que nos fortalece a cada dia. É a comunicação com o Senhor. Graças a paz a todos. Boa tarde. Eu sou José. Sou líder do Ministério de Família, junto com o casal Gerson e Fernanda, Gorete e Rogéria. E hoje estamos aqui com a responsabilidade de trazer a importância da oração, né? A importância da conversação com o Senhor, como o Cleberson iniciou falando, né? Que quando oramos, conversamos com o Senhor. E aí a gente deixa uma pergunta: eu preciso orar? E o nosso texto base é Timóteo 2, né? Irmão Cleberson. Então, o texto, como o José falou, o texto base nosso, 1 Timóteo, capítulo 2. Eu gostaria já de começar lendo, porque esse capítulo aí nos dá uma base, né, de como deve ser esse contato, essa coisa de oração entre por quem eu devo orar. Vamos fazer algumas perguntas aqui, os irmãos vão participar também aí, ninguém vai ficar aí sem participar, não. Você também que está aí online aí, vai participar também. E o primeiro versículo diz assim, ó: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então, quando o versículo fala em orar por todas as pessoas, ele não está especificando aqui quem eu devo orar. É impressionante que em Mateus 5,44, ele diz assim: mas eu digo, amei os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque assim, orar por quem eu amo é muito fácil, né? Orar por quem está próximo de mim é fácil. Mas orar pelo meu inimigo, né? Se eu tenho ou não, que às vezes a gente acha que não tem pessoas que às vezes se torna nosso inimigo sem nem ser inimigo dela, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes já em minha vida. Então, orar, eu devo orar só pelas pessoas que eu gosto? Não. A Bíblia fala que tenho que orar por todas as pessoas, por todos.
Até aqueles que me perseguem, dizem Mateus também. Então, a oração não é só por quem eu gosto, mas por todos aqueles, todas as pessoas que estão ao meu redor. É isso, Inês? É exatamente isso aí, né? Aí aqui eu peguei um tema aqui, que a oração é uma comunicação muito variada entre o homem e Deus. Além de palavras como oração e orar, essa atividade é descrita como invocar o nome do Senhor. E é uma coisa que a gente vê sempre na Bíblia, né? Invocou o nome do Senhor e o Senhor respondeu. Né? É aquela questão da intimidade do homem em si com Deus. E aí vem aqui, invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, levantar a nossa alma ao Senhor, a nossa mão ao Senhor, buscar o Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança e chegar perto de Deus. Só assim a gente pode chegar perto de Deus. Clamando ao Senhor, buscando Ele em oração. Agora sim, oração verdadeira, oração sincera. Né, oração, porque a gente vê hoje muitas vezes muitos tipos de oração. Às vezes aquela oração vazia que a pessoa quando quer buscar Deus por interesse, por alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, eu falo assim, buscar por adquirir coisas materiais, essas coisas. Oração verdadeira é aquela que você se chega, você se esvazia o seu coração, você vai com humildade, você vai humilde perante a presença de Deus. E a gente sabe quando Deus recebe essa oração, Ele responde. Ele responde. Às vezes a pessoa fala, eu falo isso às vezes por experiência própria. Por experiência própria. Você sentir Deus falar com você nas suas orações. A resposta, né, Elias? Às vezes nós oramos e por estar afastado, na verdade, tem uma distância assim do Senhor, não percebemos a resposta do Senhor. A gente está ali o tempo todo orando e o Senhor está respondendo e a gente não está percebendo isso. Né? É a oração sincera. Quando Deus fala assim, ide e pregai a toda a criatura, é semelhante ao que Cleberson falou em relação a orar por todos. Né? Ele não faz ali escolha, se vai pregar para esse, para aquele, não. É ide e pregai a todos. A mesma coisa é orar por todos. Não é pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Não é somente por esse, não. É pelo vizinho que liga o som que te incomoda. Né? É aquele vizinho que deixa o lixo ali na sua passagem. É por todos. E nós, seres humanos, temos muito a tendência de orar por aqueles que estão próximos a nós. Verdade, isso é porque verdade. quando pedimos algo ao Senhor para alguém, é porque queremos aquela pessoa bem. Mas e o vizinho? A gente não quer bem também? Quer, sim. Então, temos a obrigação de orar por eles. É aqueles que cometeram um erro, que estão hoje em um presídio, alguma coisa do tipo, é orar pela restauração daquela vida. Né? Porque o Senhor também fala de pregar para todos. Se ele cometeu erro lá, não somos nós que vamos julgar. Né? Nós temos que orar para que ele venha a ser restaurado. O versículo 2 desse capítulo, né, ele fala uma coisa interessante. Que muitas vezes nós, como servo de Deus, temos que orar também por nossas autoridades. O 2 vai dizer assim, ó, orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Nós temos aqui na igreja, temos orado, né, pelas autoridades. Isso é um costume que nós temos que ter, nós como servo de Deus. É uma obrigação nossa. Deus, ele age, quando o povo dele clama, alguma coisa acontece. Certo? Muitas vezes, nós somos até contra, às vezes, algum tipo de político ou alguma coisa assim. Mas o nosso papel como servo de Deus, como cristão, é orar. Porque quando nós oramos, Deus age. Mesmo com aquele que não queira... É interessante a história de Balaão, né? Balaão, que ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Foi Balaão? Acho que foi Balaão. E aí, quando chegou para amaldiçoar, ele não conseguiu amaldiçoar, ele só abençoou. E é assim que acontece. Quando nós oramos, Deus age. E Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que, muitas vezes, a gente acha que não. As coisas acontecem e todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que, às vezes, nós ficamos meio receoso e tal, mas a Bíblia fala, temos que orar pelas autoridades e pelos reis. Irmã de Sara, vai te falar uma coisa?
Eu queria falar o seguinte, Zé falou, Elias também. Às vezes a gente não vê a resposta porque a gente está longe da intimidade com Deus. E quando Elias também falou, e você, que nós temos que orar por todos, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, orar por todos. Por todos. A gente precisa crer na oração. Se a gente não crê na oração, a gente não vai orar. Isso aí não adianta não. Já me ofendeu tanto, já me magoou tanto. Não importa o que o outro fez, isso não te pertence. O que a Bíblia fala, eu queria que vocês falassem o livro e o texto, de onde é que é a base da lição de hoje. Que você falou capítulo 1 de quê? Não, é 1 Timóteo capítulo 2. Isso, então, quem está nos ouvindo pode abrir a sua Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 2, que o estudo é baseado nisso. E quando você falou das autoridades, como nós estamos imaturos como igreja, né? Como estamos? Por esse aí eu não tenho como orar. Mas é isso que precisa. Se você acha que esse está tão errado, é isso que precisa. Porque não é pelo meu braço, mas é pelo braço do Senhor. Não é? E a gente precisa entender isso. É crer na oração. Eu creio, gente. Hoje uma pessoa virou para mim e falou assim, Jussara, para onde vai o nosso Brasil? Eu acho que agora é só esperar Jesus voltar. Eu falei, não. Creio, eu tenho esperança que a glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus. A glória de Deus, não a nossa, não de homem nenhum. Então, eu creio na oração, nós estamos orando. Como é que eu não vou crer? Né? A história, só para encerrar, aquela menininha que pegou o guarda-chuva e foi para a igreja. Já tinha uns 3 meses no sertão que não chovia. E a igreja começou com um período de oração. Ela pegou o guarda-chuva e falou, menina, para que você vai levar o guarda-chuva? Não estamos orando para chover? Pois eu vou levar o meu guarda-chuva. A fé. Vocês estão entendendo? E choveu. E ela usou o guarda-chuva dela. Então, a gente pede e não acredita. Misericórdia, eu acredito, Senhor, eu acredito. E eu peço a Deus sempre e Ele me responde. Com sim, com não, com talvez, mas me responde. A Bíblia, né, ela manda orar por todos, né? Jesus, ele fala o quê? Orai pelos seus inimigos, né? Orai pelos seus inimigos. Como é que ele não vai orar pelos seus inimigos? Eu vejo isso aí como um mandamento que ele está mandando a gente fazer, certo? E aqui é o seguinte, por todos os homens, e é o primeiro objetivo da oração. Essa expressão genérica é usada para homens e mulheres, indiferentemente. Não sendo restrita aos cristãos, mas abrangendo não só cristãos, inclusive reis e todos que estão em eminência. Né? A ideia de orar pelos reis e pelas autoridades tem uma ênfase dupla. Né? Primeiro, é uma forma específica de orar por todos os homens, porque as ações do governante afetam a sociedade como um todo. A questão é que muita gente, às vezes, quer que, quando a gente ore, aquela oração seja imediata, a ação seja imediata, e não é assim. Isso a gente vê muito exemplo na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, nos reis, né, que governavam anteriormente Israel, né, que saía da idolatria. Né, a gente vê exemplo de muitas vezes a pessoa orar e as coisas não acontecer naquele momento, mas pode acontecer daqui a 2, 3 anos. A gente vai falar sobre isso na lição também. Entendeu? Então, assim... É spoiler. Então, assim, a oração, ela faz muito o seu efeito, mas é no tempo de Deus. Só uma ressalva rápida aqui. Esse destaque que Deus está falando aqui, que Paulo fala que deve orar pelos reis. A gente tem que ter noção o que significava isso. Quem eram os reis da época? Império Romano. Mais podre impossível. Mais podre impossível. Para esse Jesus, Paulo está dizendo, orem por eles. Porque entendeu o seguinte, quem quebranta o coração dessas pessoas é Deus. Ele pode ser o que for, mas quando Deus quebranta o coração deles, ele se derrama, né? Ele se entrega, porque ninguém consegue resistir. Ninguém consegue resistir. É aquela questão de nós fazemos a nossa parte, né? É o Espírito Santo que vai trazer a mudança para aquela pessoa.
né? A oração para mim é algo muito assim muito forte. Por quê, Zé? Porque nós somos frutos de oração. Para que eu estivesse aqui hoje servindo ao Senhor, alguém orou por mim para que eu seguisse esse caminho. Assim como todos nós, né? Eu sei que com certeza a minha mãe orou e orou muito por mim. Por isso que eu sou fruto de oração. E a resposta vem, que eu sei. Olha a resposta aqui. Assim como todos, né? Com certeza alguém orou para que você tivesse hoje servindo ao Senhor, né? E a gente ainda questiona, como a irmã Sara até tocou, no assunto que a gente ora e não acontece, né? Mas nós temos ciência que somos fruto de oração. É interessante que o versículo 8 do capítulo de Timóteo, né? Paulo vai dizer o seguinte: quero, pois, irmãos, que orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, espírito de oração o tempo todo, buscando a presença de Deus, sem ira. A busca o tempo todo. Eu só tenho que orar quando eu estou na igreja, quando eu estou em casa, não. Em todo local eu tenho que estar orando, tenho que estar abençoando. Ali, em espírito, você está com o olho fechado muitas vezes, não. Com o olho aberto, eu posso estar falando com Deus. Eu estou orando. A busca é o tempo todo, não tem um lugar, um local específico. É interessante que a Bíblia vai dizer, tem a oração modelo, e algumas vezes a Bíblia vai dizer, tem até uma parte que diz que, eu vou até falar sobre isso também daqui a pouco, quando orar, né, fecha a tua porta no seu quarto, ora em secreto, que o seu Deus vai responder em secreto. Mas isso não é uma regra, não tem uma regra, ora só ali, não, né? Mas em espírito de oração, lutando o tempo todo. É uma batalha, né, o tempo todo na nossa vida. E não se irá, isso é importante. Eu passei uma experiência essa semana, engraçada, né? Eu procuro sempre ser um crente onde quer que eu esteja. Não sou perfeito, né? E tem algumas pessoas, aí eu falei que a gente não tem inimigo, eu não tenho inimigo, mas parece que às vezes, as pessoas ficam inimigo nosso, às vezes por inveja, sei lá, eu não sei o que é, né? E tá eu lá no trabalho, e assim, poxa, essa semana foi uma semana abençoada, eu cheguei até a compartilhar no Anoitecendo, uma experiência, teve outras também, foi uma semana assim abençoada, Deus assim usou, e eu fico feliz, né? É tão bom quando Deus usa a gente, né? Ou a gente ser canal de bênção, não é para se exaltar não, Deus sabe disso, mas sim para a honra e glória do nome dele. E passei uma semana maravilhosa. Quando foi ontem, apareceu uma cliente lá, que é meio, assim, vou dizer, problemática, né? Que é a realidade. E aí, então lá, daqui a pouco chega a moça e diz assim mesmo, eu conversando, ela falando sobre os cristãos, né? E tocando pau, tal, não sei o quê. Eu disse, por que você fala assim? Eu também sou cristão. Ela, você é cristão? Ou não parece? Eu digo, oxê. Sabe por quê, irmão? Eu estava de camiseta e estava de bermuda. Ela falou que você não parecia? Que não parecia. Já comigo foi ao contrário. Eu já falei até aqui, eu na loja, a menina de camiseta e de bermuda, né? Acho que estava de tênis. Aí a menina olhou para mim, me atendeu, olhou para mim e fez: você é evangélico? Eu falei assim mesmo, sou. Eu falei assim mesmo, por quê? Eu não sei, acho que é o seu jeito. Assim mesmo comigo. Entendi. Aí foi diferente. Deixa eu dizer para você. Aí na hora eu fiquei meio assim, eu perguntei, por que você me perguntou isso? Por quê? Porque eu fiquei confuso, as pessoas ficou até surpreendidas, quem estava lá. Aí olhou para mim, aí olhou para minha roupa, né? Eu disse, poxa, olha para mim, e eu estava com uma bermuda até grande, que eu gosto de bermuda grande e tal lá, eu não entendi. Aí no final de tudo, que ficou só ela lá, né? Aí ela começou a puxar conversa e tal, acho que, não sei se ela percebeu, mas eu fiquei meio, eu digo, se para ser crente tem que estar todo empaletosado e tal, né? Isso é preconceito, é verdade. Então, infelizmente, tomar cuidado com isso. Eu conheço pessoas que só falam com você se você tiver social, tiver todo arrumadinho, tiver de bermuda, não fala. Isso é preconceito, verdade. Então, tomar um cuidado com isso, né? Priscila, quer falar alguma coisa? Eu queria só falar a respeito da oração, sobre orar pelos nossos inimigos. Eu acho que isso tudo faz parte do mandamento que Jesus deixou, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a você mesmo, você deseja para ele o que você deseja para você, independente de quem seja o próximo, né? Porque às vezes a gente quer amar mais aquele próximo ali que tem algo parecido com a gente, verdade, que é nosso amigo, tem mais intimidade. Que tem mais intimidade, aí a gente ora com muita facilidade, mas aquele próximo que nos causa dor, aquele próximo que faz algo com a gente sem a gente merecer, a gente não tem tanta facilidade assim de orar. Mas eu acho que faz parte desse mandamento, de amar o próximo como a si mesmo.
Com certeza. É difícil e o filme Acabana traz isso. Quando Deus questiona o pai que perdeu a filha, né? E Deus deixa bem claro àquele pai que o culpado lá, o causador de tudo, é filho dele também. Porque o pai está assim, irredutível e não quer de jeito nenhum perdoar o assassino da filha. E Deus mostra, são todos meus filhos. É o vizinho. Gente, mas é difícil demais. Muito difícil. Caramba. Eu vejo assim, é muito difícil, mas a gente tem é muito difícil, mas a gente tem que entender o seguinte, que como essa pessoa ela é sujeita a erro, nós também somos sujeitos a erro. É, eu sei. Entendendo? Então, às vezes, a gente Todos nós faz não certas merecemos, coisas e a né? gente, aquela pessoa, a gente magoa aquela pessoa, né? A gente tendo conhecimento, e aquela pessoa, ela vai se sentir. É aquela questão, como a gente falou, a pessoa tem que não guardar a ira dentro de si. Como a Bíblia fala, né? Irás, mas não pequeis. É, você pode irar, você pode se, mas não guardar dentro de si. Tem que dissipar aquilo ali. Tem uma frase aqui dentro do nosso estudo, eu nem sei se já pode falar, mas está dentro, né, do nosso tema aqui, que Deus quer que todos sejam salvos em Cristo Jesus. É o todos que a gente fala aqui. Gente, esse estudo é muito forte, não é? Que a gente para pensar um pouquinho nas pessoas que nos magoaram, que foram injustas, e orar por elas, né? E se precisar da gente, a gente estender a mão. É um processo de vida cristã genuína, né? Não é fácil, só mesmo a oração. Eu gostaria de dar um... Só enquanto não chega o microfone lá para a irmã, A irmã eu queria Cristina. pegar aqui um gancho que Elias falou aqui. Irai-vos, mas não pequeis. Não é a ideia de eu ter que fazer um esforço para ficar irado, mas está sujeito a ficar. Então, essa é a questão. Então, se acontecer, trata de acalmar e, né, antes do sol se pôr, aplaca a sua ira, né, nesse sentido. Que é possível nós entrarmos em circunstâncias onde ficamos realmente transtornados. Isso pode ser. Não é que a gente tem que fazer um esforço, vamos dar um jeito de ficar irado hoje, né? Ou seja, não, deixa, se acalma o coração, aí depois, naquela questão de você, vou fechar a mão, né? É isso que eu falo, Não não é pode esse deixar a mão sentido. fechar. Não pode deixar a mão fechar. Boa tarde, meus irmãos. É interessante, né, com relação a eu preciso orar e a gente está orando pelo próximo. Como eu dou aula, né, eu estou agora num ambiente onde tem 2 tipos de pessoas e vem da comunidade, mesmo estando no ambiente institucional, são 2 facções diferentes. E aí, agora, eu como cristã, como serva do Senhor, tenho a responsabilidade de passar para elas, né, esse amor de Deus que faz a diferença, né? E aí, eu sempre, antes de... Porque, assim, eu digo, para eu passar, eu preciso ser exemplo. Não adianta eu não ser exemplo e eu não orar. E aí, todos os dias, pela manhã, antes de eu ir trabalhar, eu oro e peço a Deus para me ensinar a amar. Que quando eu olhar para a pessoa, eu olho com um olhar de amor, com o olhar de Cristo, né? E eu ensino isso a elas. Então, aos poucos, elas estão começando a aprender a conviver, né, entre elas, olhando com amor. Porque, assim, eu sempre digo para elas, quando elas começam a querer brigar, eu digo, quando a gente pede a Deus para amar o próximo, Deus vai botar a gente na nossa frente, pessoas que a gente odeia, para a gente exercitar esse amor. Se a gente pedir paciência, Ele vai colocar tribulação para que a gente exerça essa paciência. Então, vamos amar. Se eu posso amar vocês, todos os dias eu oro para Deus amar. Para eu amar vocês, vocês podem amar a próxima também, né? Então, eu busco sempre ser esse exemplo para elas, né? E elas veem, é o caso que eu vi, eu não estava aqui dentro, mas eu estava ouvindo, né, Cleberson falar da pessoa que olhou para ele só por causa da roupa e disse, você não parece ser cristão, né? E eu estou ali no meu ambiente o tempo todo ali dando aula e eu preciso ser exemplo, né? E eu vejo muitas delas, quando elas vão entrar em conflitos e eu vou apaziguar, eu vou conversar com elas e que elas se acalmam, ela fala, mas você consegue porque você é crente, você tem Deus na sua vida. Eu digo, vocês também podem fazer isso. Vocês também podem ter Deus na sua vida. Peça a Deus que Ele vai ajudar vocês a se moldar, né? Ora, digo sempre a elas, orem. Deus não escuta essa oração do que crente, não. Aquele que clama ao Senhor, Ele vai responder.
né? E elas ficam, não, eu vou pedir a Deus. E, graças a Deus, no início era muita briga, né? Porque você lidar com só mulheres, né? Rivais. E depois porque a pessoa fala assim, trabalhar com mulheres é difícil, meus irmãos. Eu trabalhei com 23 homens, dando aula a 23 homens, não tive problema. Estou trabalhando com 20 mulheres, só Jesus. Mas isso de Você manhã falou, e não foi 20 homem nenhum à que tarde. falou aqui, foi uma mulher. Viu? 20 Vocês de estão online manhã aí, foi e uma- 20 à tarde. E só Jesus. Mas, É o tempo graças da a Deus, TPM. o meu temperamento dentro da sala de aula, elas conseguem ver Cristo, né? Amém. E eu oro todo dia para que Deus me ajude a ser exemplo, né? Amém. Porque não adianta só a gente orar e não ser exemplo. Eu só queria fazer uma ressalva com a roupa de Clebson. Se ela aparecer lá de novo, e Deus te dê a oportunidade, é que ela tem uma visão errada. Pessoas erradas, de roupas de manga comprida, mas que não mostram o amor de Deus, né? Ou então ela acha que tem que ser assim para ser crente. E ser crente é muito mais do que a roupa, né? Então, que Deus te dê a oportunidade de mostrar amor e orar por ela. Olha, irmã, e ela vai sempre lá, sempre tem oportunidade. A Conversa gente- muito. A gente falando em oração, aí eu lembro de... Isso é um método que a gente tem que colocar nas nossas vidas. Às vezes a gente, acho que no nosso dia a dia, a gente naquela correria, a gente às vezes levanta, naquela correria, às vezes nem ora, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, às vezes eu tento me policiar sobre isso aí, e a gente levanta para fazer alguma coisa, não ora, às vezes vai trabalhar, já está no horário, aí se esquece de orar, mas volta. Aí eu fico assim analisando que, como a Bíblia mesmo fala, mandando a gente orar. Aí eu olho para a vida de Daniel, né? Que orava 3 vezes ao dia. Aí tem uma pessoa aqui que eu me admiro até quando pego carona com ela. Você já sabe até quem é. Aí chega no carro e faz, vamos orar. Aí sai aqui, ora. Quer dizer, é o correto. É o correto. É o tempo todo. Orar sem cessar. Orar o tempo todo. José é a prova disso está aqui, né? Para comprovar aqui, bater o martelo. O Eu queria só... interessante é que Fala. até de olho aberto ela ora. Porque Aí, assim, não precisa ter regra. quando, por exemplo, ou eu estou dirigindo, o Alexandre está dirigindo, ela está no carona, né? Ela fecha o olho e começa a orar. Mas quando ela vai sozinha para a escola, dirigindo, ela está orando ali e vai dirigindo, orando. Amém. Não há necessidade de estar com o olho Não tem fechado uma pra falar regra com você. específica. Esse é o exemplo que nós vamos trazer para a nossa vida. Verdade. Eu vou mudar um pouquinho aqui, dentro do assunto de oração, mas que é um assunto polêmico, que acontece em muitas igrejas que oram dessa maneira. Ora assim, eu não aceito, eu determino. Será que Deus gosta desse tipo de oração? É interessante, né? As pessoas têm aprendido dessa maneira. Muitas igrejas têm ensinado assim, que é impor a Deus as coisas. Eu determino, eu quero assim. Tudo bem que ao pedir a Deus, nós podíamos pedir a Deus da forma que a gente quer, mas com humildade. O que é que os irmãos acham sobre esse assunto? Será que Deus ouve esse tipo de oração? Será que tem que ser assim tão agressivo? Né? É interessante a gente falar isso, porque algumas pessoas vão nos ouvir online e vão entender que não é dessa forma que temos que orar. Né? Vamos ver alguns versículos bíblicos que falam sobre isso, e que as pessoas às vezes não é que... como a irmã Jussara, ela aprendeu que o crente tinha que se arrumar, tem que estar social, né? O crente com a camiseta, muitas vezes a pessoa aprende assim, está na igreja e aprende que a oração é assim. Eu não aceito. Eu determino. Imagina só. Quem somos nós para determinar a Deus para não aceitar o que Deus quer? E aí, o que os irmãos acham disso aí? Irmã Priscila? Eu vi um vídeo esses dias sobre oração, e é da pastora Camila Barros. E ela estava ensinando exatamente sobre você falar para Deus a sua vontade. Porque a gente, às vezes, ora só falando para Deus fazer a vontade dele, mas a gente não expõe a nossa. E a gente pode expor a nossa vontade. A gente pode falar para Deus, eu queria que fosse assim, assim, assim. E depois dizer, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque a vontade dele vai ser feita independente do que a gente pedir. Mas a gente pode expor a nossa vontade, mas sempre, como o Cleberson falou, com humildade. Não colocando Deus na parede, porque ele não é nosso empregado, né? Ele é nosso Deus e ele faz conforme ele quer nas nossas vidas. Só um minutinho. Olha, dentro disso aqui, o exemplo de Jesus é taxativo nisso aí, né? Na hora de extrema agonia, Jesus diz, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Quer exemplo maior que esse?
E eu não vejo problema detalhar também o pedido, não. Detalhar assim, o Senhor, se possível dessa forma. Porque assim, nem sempre Deus sabe o melhor para nós, né? A gente pede algo, Deus vai nos dar algo além daquilo que a gente pediu, né? Ou até o que for necessário. Porque às vezes a gente pede aquilo que não é necessário. E quando vem o necessário, a gente fica emburrado com Deus. Tem que criar maturidade, né, irmã? Aceitar aquilo que o Senhor nos deu. O Mateus 6:5 conta a história de um publicano, não, na verdade diz assim, ó, quando você ora, não seja como hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Cuidado, né? Até fala também sobre jejum, né? Que quando jejuares, não precisa estar mostrando. Quando orares também. Aí Jesus vai contar a experiência do humilde, né? Que orou lá. Então Deus, com certeza, como nós falamos aqui, Ele vai ouvir muito mais e vai ouvir com certeza a oração do humilde. Hã? Não fala aqui, mas a recompensa dele receberam. Que foi fala aí que eu não lembro mais. Agora você me pegou, isso é essa parte. A recompensa dele é que ele já foi visto. Okay. Tudo que ele conseguiu foi ser visto nas esquinas das ruas aí, mais nada. Okay. De bênção de Deus não tem nada, né? É só ter sido visto por aqueles que passavam por ali. Essa foi a recompensa dele. Ok, legal, certo. Ainda diz assim, Mateus 6:7, não fiquei repetindo o que vocês já disseram. Deus não gosta de negócio de muita repetição. Nós temos visto, isso eu falo com referência que a gente vê aí em outras igrejas, né? Tem até uma pessoa em destaque aí, que ora muito os salmos. Então, nada contra você ler um salmo, mas isso não é falar com Deus. Não devemos estar, de repente, só recitando o salmo. Isso acontece muito em muitas igrejas, né? E aí, Deus quer que você fale do seu coração o que você está sentindo. Não usei de vã repetições. Isso está em Mateus 6:7. Eu não tenho que estar repetindo a Deus, pegar aqui o salmo e estar repetindo para Deus o tempo todo. Não é assim. O falar com Deus não é isso. Esse dia eu estava falando com o Gabriel, né, meu filho de 6 anos, e ele já ora de pequenininho, sempre orava, e de um tempo para cá não quer mais orar. E seu pai, por que você não quer mais orar? E meu pai, eu não sei orar. Como é que você não sabe orar? É falar com Deus. Vamos lá. Porque muitas vezes eu falei e ele repetiu. Fale com Deus, como você estiver falando comigo aqui agora. Ele orou assim de uma maneira maravilhosa, falou com o Senhor. Parece que é difícil, porque as pessoas colocam isso. É engraçado que uma vez alguém me disse, poxa, eu não sei orar porque eu não sei falar palavras bonitas. Misericórdia, falar com Deus é isso? Não. E colocam isso aí nas pessoas, as pessoas acham que é assim. Aí tem pessoas que colocam palavras que nem sabem o que está falando, colocam na oração, e a pessoa que está do lado, poxa, falou bonito, não sei o que falou, mas falou bonito. Eu acho que, assim, a oração, como a gente falou no início aqui, você tem que ir com humildade. Primeiramente, que a gente entendeu o seguinte, a gente não está falando com qualquer pessoa. A gente está falando com um Deus soberano, um Deus santo, um Deus em que em tudo nós depende dEle. Em tudo nós depende dEle. Então, existe aquela questão de humilhação, de esvaziamento de si, do seu eu. Deixa o seu eu de lado. E você vai olhar para Deus como Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Atende a minha súplica conforme, não o meu querer, mas o Teu querer. E com sinceridade, humildade. A gente olha, eu fico assim analisando alguns tipos de orações na própria Bíblia, próprio Cristo. Será que teve aquela questão de gritar, eu vou gritar, como hoje a gente vê? Eu determino, foi como a irmã falou, a gente pode se expressar a Deus com humildade, aquilo que a gente quer, mas conforme Ele faça, conforme a vontade dEle, não a nossa. Mas não como colocando Deus como Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo, de fazer isso, fazer aquilo. É por isso que às vezes muita gente fala, na própria Bíblia diz que quando Jesus fala, pede ao Pai tudo e Ele fará, acho que ele fará tudo, né? Quando Ele fala assim, e a pessoa interpreta isso errado. Eu acho que isso é a interpretação errada. Você vai pedir, sim, você vai pedir com fé, você vai pedir com humildade, mas Deus vai fazer conforme Ele queira fazer, não como eu quero fazer. A humilhação, a oração, você tem que se esvaziar, tem que ir perante Deus. É como a gente fala,
Você vai para o seu lugar secreto, como você falou, não precisa ser um lugar secreto, mas um lugar que você, onde possa ficar você e Deus. Quando está aquele lugar secreto, é onde você está você sozinho e ele ali, sem ninguém estar te atrapalhando. Eu mesmo, quando eu estou orando, às vezes lá em casa, às vezes eu vou até lá para fora orar, que às vezes alguma pessoa se levanta, né, de noite, eu me perco na oração. Porque a pessoa está tão concentrada ali, né, aquela intimidade ali, e você se perde. Então, a oração tem que ser assim. Não é você estar gritando, não é. Eu quero ficar assim, olha, será que Deus está surdo? Para ouvir, a pessoa está ali gritando, até reclamando. Eu determino o que eu determino? É Deus que determina, não é eu que determino. É porque a pessoa vai, mas Jesus deu autoridade. Você tem que olhar qual foi a autoridade que Jesus te deu. É você gritar com Deus? Não é isso. Elias está só deixando brecha hoje aqui. Brecha no sentido de, assim, quando ele fala, como é que eu posso determinar? Servo não determina nada. Não determina nada. Servo obedece. Né? Então, quem sou eu para determinar o quê? Eu acho que é muita pretensão, esse jeito, né? Agora eu vou passar o microfone para Paulino, porque 2 vezes já pegou o microfone e não falou nada. Eu estava falando com o pastor aqui que muitas pessoas usam da oração, né, achando que Deus é o servo delas, né? Pede só e não engrandece o nome dele, não se humilha, né, perante ele. E é preciso a gente lembrar que não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa dele. É para tudo, para todas as coisas. Então, às vezes, é preciso a gente cair em si, né, e lembrar disso, que sem Deus a gente não é nada, mas sem a gente, Deus sempre foi Deus. Ele é tudo. Quer ver um exemplo que a gente vê quando Paulo, o espinho da carne de Paulo, né? O que é que Paulo fala? Orou ao Senhor, né, para que tire aquele espinho 3 vezes. E o que foi que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Acabou. E é isso aí. Ô Elias, e Zé, e Clebson e todos os demais, enquanto vocês falam, o Arno falou, e agora Pauline deu esse fechamento, né? Gente, a gente não tem noção de quem é Deus. Deus é maravilhoso. Só você ter a liberdade por meio de Jesus Cristo, chegar, Senhor, ouve a minha oração. É uma honra para a gente. Esse Deus perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, nós, réis mortais, temos a liberdade. A pessoa não tem noção de quem é Deus, precisa conhecer esse Deus. Deus é inexplicável. Nossa, eu me emociono e agradeço a Deus todo momento por Ele ter chegado a mim e disse, Jussara, eu te amo. Eu mandei Jesus por você, para você ter liberdade de vida, para você ter plenitude de vida. Gente, esse é o Deus que eu acredito. E outra coisa, como é que eu peço a Deus, confio em Deus, mas o meu comportamento não é um comportamento que expressa fé, que expressa confiança? Na hora que eu peço a Deus, PT, saudações. Senhor, a tua vontade se faça, e eu sei que tu has de responder, não sei o que vai ser, mas tu vai estar comigo. Eu gostando ou não? Porque eu te conheço. Eu acho que passa por aí também, vocês não acham? Com certeza. Tem uma coisa que eu quero falar aqui, talvez saia até um pouco do... Mas é o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5,17, é o seguinte, orai sem cessar. Orai sem cessar, ou seja, orai continuamente, né? Todo momento. Isso significa permanecer na presença de Deus, pedindo continuidade a sua graça e bênção. Mas aqui a gente vem aqui em Éfesos 6, 12, diz o seguinte, pois nós não lutamos contra inimigo de carne e sangue, mas contra a governante e autoridade do mundo invisível, contra estes poderes neste mundo de trevas e contra espírito maligno nas esferas espirituais. A nossa luta contra esses aqui só na oração. Aí eu fico assim, quando eu estava fazendo isso aqui, eu estava vendo na minha mente, né, que a gente lê o Velho Testamento, a gente não vê nenhum movimento explícito espiritualmente,
né? Vê guerras. Claro que ali por trás está algo acontecendo, que a gente não vê. Mas a gente, quando vem para o Novo Testamento, que Jesus chega, a gente vê o mundo espiritual se manifestar explicitamente. A gente olha e vê o exemplo da mulher endemoniada, o menino, né? Também, o rapaz do sepulcro, dos demônios. Ou seja, na presença, quando Jesus ele se manifesta, o mundo espiritual, aquela parte espiritual, a cortina, ela cai. Aí a gente começa a ver as coisas acontecendo. O exemplo ver quando é Paulo que chega para a menina que começa a falar. Paulo é Pedro, depois o pastor deve me falar. Fala o pastor que o pastor sabe. Aí chega para assim mesmo. Aqui é o pastor. Aí chega para assim mesmo, que ela vai dizendo, você são servos do Deus vivo, que não sei o que, isso e aquilo. Aí ele olha para fita os olhos na menina e expulsa aquele demônio. Ali é um demônio de adivinhação, né? E a gente olha, e quando a gente traz isso para cá, essa questão de orar sem cessar, para mim, na minha opinião, é nesse sentido. Nesse sentido. E quando a gente fala que orar pelas autoridades... Paulo em Filipenses, né? Quando a gente fala orar pelas autoridades, a gente sabe que existe, como eu posso dizer, influências demoníacas, não só pelas autoridades, mas na vida de qualquer pessoa. Então, uma pessoa que a gente... tem um filme chamado Filha da Luz. É muito interessante esse filme, que você vê a influência dos demônios, você vê uma pessoa atacando uma outra pessoa, e você vê os demônios assim ao redor, assim, ó. Quer dizer, no mundo espiritual. A gente não vê, mas no mundo espiritual. E essas são as influências. Então como a gente fala, orar sem cessar, ore sem cessar, ore sem cessar. É isso que está mandando aqui. E como eu falei, a cortina, ela foi desfeita, ela saiu, então está tudo visível. A gente não via negócio de demônio no antigo, mas no novo, quando Jesus começa, aí começa a se manifestar. Verdade. Uma coisa que me chama a atenção também, né? Muita gente pede a Deus algo e Deus ele não dá. Porque a Tiago vai dizer assim, ó, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Irmãos, quando a gente busca a Deus, pede algo a Deus que não é bom, Deus não vai dar. Ah, mas eu pedi, Deus não deu, porque não foi bom para você. Deus sabe de todas as coisas. Tiago vai dizer que nós não recebemos porque pedimos mal. Será que nós estamos pedindo mais bênçãos materiais do que espirituais? Primeiro buscai o reino dos céus, tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça, né, lá no corrói, o ferrugem não corrói nem a traça, e juntai tesouro nos céus, não aqui na terra, onde pode ser corroído, não pode ser comido. A questão toda é essa. As pessoas estão buscando mais bens materiais. A gente passa por algumas igrejas, não quero falar nome, mas vemos as igrejas cheias. Por quê? Eles pregam bens materiais. As pessoas estão querendo isso, cura, bens materiais. E quando, às vezes, chega lá e se frustra, porque Deus aí não age dessa forma. Não que Deus não seja o Deus da prosperidade. Deus é o Deus da prata e do ouro. Mas o que Ele promete, sim. Promete, de repente, vivemos bem aqui. O paraíso pode começar aqui. De repente, depende de cada um de nós. Mas não tem que buscar só os bens materiais. Nada. Primeiro buscar o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você sabe o que eu fico analisando nessa questão de buscar bênçãos materiais? Né? Que muitos... Eu fui assim, quer bênção, quer te dar bem? Vai estudar, vai trabalhar. É verdade? Vai estudar, vai trabalhar. Eu sei que Deus vai fazer o restante. Mas tem gente que quer as coisas e quer de braço cruzado. Quer que seja aquela questão de eu quero e aconteça logo ali. Não é assim. Não é assim. É a questão da transferência de responsabilidade. Né? Queremos transferir o que é de nossa responsabilidade para o Senhor. Por exemplo, vamos atravessar uma rua, vou orar ao Senhor de olho fechado e Ele vai me ajudar a chegar do outro lado. Pode sim, porque Ele é Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte de olhar para os dois lados, ver se vem carro ou não. Verdade. Aí a parte que eu li de tesouro no céu, Mateus 6, 19 e 20, diz assim, ó,
Não acumulei para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumuleis para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Ok? Então, essa é a passagem. Mas eu gostaria de trazer também aqui um assunto que muitas vezes, né, tem até um ditado popular, que Deus tarda, mas não falha. Deus não trabalha assim. Isso aí é mentira. E é interessante que as pessoas, muitos se apegam a isso aí, de que está até na Bíblia. A Bíblia diz assim, mentira, isso não está na Bíblia, não, isso é história. Isso é um ditado popular. É interessante que Deus, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ó, em Salmo 13, Davi passou uma luta, porque Deus se calou. Olha o que Deus fez. Davi falando, né, lá escrevendo, diz assim, ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será que para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me, dá-me força novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha fraqueza, nem poderão me dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, Senhor. Mesmo que Deus não fale logo, louve a Deus. Davi estava aqui angustiado, porque Deus se calou não sei por quanto tempo, a Bíblia não fala. Mas ele estava ali, os inimigos dele ali pegam. E ele, Senhor, por que te cala? Pelo que Davi fala aqui, ele estava desesperado. E olha que o homem segundo o coração de Deus. Mas ele disse assim, que se faça a vontade de Deus. Ele acreditava, mesmo assim, passando por tudo isso, ele louvava ao Senhor. É o que nós temos que fazer. Mesmo em meio à luta, à dificuldade. É interessante que a dificuldade, ela nos produz perseverança. A luta, ela nos faz ser mais forte. Todos nós passamos por luta. E às vezes parece que Deus está demorando em falar, né? Em responder. Só uma coisa, essa expressão, Deus tarda, mas não falha, dá a entender que Deus pode se atrasar. Deus não se atrasa. Entendeu? Então, essa realmente, como se diz, é uma expressão que não tem base bíblica alguma. Agora, o que nós não entendemos, e não vamos entender nunca, é o tempo de Deus. Que aí tem dois termos gregos aí, que o estudante de teologia aí que está na mesa pode explicar. O Cronos e o Kairos. Cronos tem a ver com o nosso modo de pensar e etc. E o Kairos é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, exatamente. Esse nós não entendemos. Deus é coisa que foi além do nosso alcance de compreensão. E a gente vê que o tempo de Deus só pertence a Ele, não pertence a nós. É no tempo dele determinado por Ele. É a hora correta, é o tempo, é a hora que Ele vai agir. Não é a nossa hora, não é a nossa hora. Hoje as pessoas querem que Deus seja um Deus imediato. Eu quero aquilo, tem que ser no imediato. Quer dizer, a gente está tirando o tempo de Deus e colocando o nosso tempo. Elias, só uma observação. Deus não age... Você acha que Deus não age imediato, não? Será que Deus não age assim? Ou só age no tempo dele? Conforme não, claro, ele queira. É no tempo dele. Mas será que Deus não age agora, já? Porque está no tempo dele. Então, vamos ter cuidado. Não que, demora, Deus sabe o tempo certo. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez com o Juan, ele estava pequeno. Ele tinha meses de nascido. E eu morava na casa da mãe, da casa da minha sogra, né? E lá ela tinha muito urso de pelúcia aquele no quarto. E o menino começou a apresentar com uma reação alérgica. E começou a ter uma tosse muito forte. E a gente não estava entendendo o que foi. Vamos correndo para lá, era o Pan Centro que tinha lá em Roma, né? Que hoje é o Hospital da Mulher. E fomos lá, correndo. Aí a avó dele foi na frente com o menino e eu fui atrás. E aí ela chegou, quando eu consegui chegar lá no local, ela tinha entrado e ela veio com o menino nos braços dizendo que não ia deixar mais furar o menino. Porque já tinha furado várias vezes ele e não tinha achado a veia. E ela não ia mais deixar furar ele. E aí eu peguei o menino nos braços, não pode, vou lá saber o que está acontecendo. Peguei ele e entrei. A médica disse o seguinte, o caso dele é sério. Ele está com alguma coisa, não sei se é laringe, muito inflamada. Ele falou o problema, não lembro qual foi. E pode tapar a garganta dele e morrer sufocado. Está muito inflamado. E ele tem que ser medicado urgentemente. Você não pode levar ele para casa. Irmãos, eu orei para Deus ali. Imediatamente eu falei, Senhor, age, Pai.
Age, Senhor, preciso que o Senhor age, não preciso não. Age nesse momento. Que sou eu para dizer nada que preciso. Irmãos, foi incrível, eu vivi esse milagre. Foi imediatamente, quando a moça enfiou a agulha, ela achou a veia do menino. Então Deus, ele vai agir sim, de acordo com a nossa necessidade. Deus sabe o que é melhor para nós. Então eu vivi isso, não que Deus não vai agir agora, Deus pode agir agora, depende da sua necessidade, depende da sua fé também, né? Alguma coisa? Eu concordo plenamente com isso. Deixa eu contar outra experiência também aqui, vivida. Primeiro, deixa eu só passar o nome da doença para vocês terem ciência. Isso foi em 2011, 10, não foi? Meningoencefalite é o nome da doença. Eu vou só definir aqui. É um processo inflamatório que envolve o cérebro e a meninge, produzido muitas vezes por organismos patogênicos que invadem o sistema nervoso central e, ocasionalmente, por toxinas, problemas autoimunes e outras condições. Enfim, é uma inflamação no cérebro, né, seríssima, que eu passei por isso, minha mãe passou por isso em 2010, e foi algo assim diferente. Por que diferente? Eu não estava tão próximo ao Senhor, e minha mãe e meu pai também, eram muitas brigas, e, se eu não me engano, uma quinta-feira à noite, a gente internou minha mãe no hospital, achei meia-noite, mais ou menos, eu, Luciana, minha irmã, meu pai, e naquela noite, quem dormiu com minha mãe foi meu pai. Como Deus é extraordinário. No dia seguinte eu fui visitar, aí meu pai estava no quarto com ela, entrou um rapaz, não falou nada, só falou que Deus tinha mandado ele ir lá, e ele orou. Orou, terminou de orar e saiu. Só que minha mãe não ficou curada depois daquela oração, na questão da experiência do irmão Kleber. Depois de 59 dias, minha mãe foi para casa, curada, né, com todo o processo, mas foi para casa. A gente tem que entender o tempo do Senhor, né? O irmão Kleber orou e o Senhor agiu ali. Deus mandou aquele rapaz, orou, mas foi necessário passar aqueles 59 dias. E uma coisa tenho certeza, a casa dos meus pais nunca mais foi a mesma depois que minha mãe voltou. Aleluia. Nunca mais. A gente tem que aceitar o que Deus quer para a gente. Né? O questionamento é uma doença. Luciana está ali. Com certeza, eu falo com toda certeza, ela não queria passar pelo que passou, mas passou dando glória a Deus. Quem conhece sabe. Exatamente. Passou dando glória a Deus e está ali para ver que Deus age. É aquela situação, né? Se a gente for chegar aqui e falar o que aconteceu, acho que todo mundo que tem sabe aconteceu com Fernanda quando era gêmeas, né? Que toda a igreja toda sabe. Talvez algumas pessoas que chegou hoje não saibam o que aconteceu, que ela ficou 60 dias na UTI, né? Ela teve complicação toda a mãe e era para morrer as 3, porque isso era para ser acontecido e Deus pôs a mão sobre tudo isso aí. Enfim, às vezes as nossas orações também, como a gente falou aqui, referente ao mundo espiritual, né? Eles abrem um leque. O exemplo que a gente vê é a oração de Daniel, né? A oração de Daniel, quando Deus manda a mensagem para Daniel e o anjo é impedido de passar, né? Impedido de passar e a gente vê que houve uma batalha. Houve uma batalha ali, né? Miguel e seus anjos, né? Batalhou contra os anjos. Então, às vezes a gente pergunta o que impede, o que tá, às vezes não é, às vezes a gente pensa o que está impedindo da minha oração ser atendida. A gente tem que, claro, a gente tem que olhar vários aspectos, né? O tempo de Deus, como a gente já falou aqui, né? Às vezes Deus está dizendo assim, não, o tempo não é agora, mas eu vou responder. Mas às vezes a nossa ânsia daquilo que aquilo vem acontecer, né? A gente fica muito ansioso com aquilo que vem acontecer rápido. Como aconteceu muitas vezes na minha vida, eu orar e nada a responder, e de repente ter um bom tempo para as coisas acontecer, né? E também olhar o lado espiritual. O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo espiritual para que aquilo não venha acontecer? Isso aconteceu com Daniel, né? E o anjo chega e falou, não, o Senhor tinha ouvido sua oração, mas eu fui impedido de chegar até aqui.
21 dias, 21 dias. 21 dias. Olha, gostaria aqui só um pouquinho essa deixa aí de Elias. Nós todos que estamos aqui, os que nos ouvem, quando a ordem é orar sem cessar, é porque Deus sabe que nós precisamos orar. Nós não entendemos ainda que tem uma guerra numa esfera aqui. De repente, você se desentende com seu marido, com o filho em casa, no trabalho. Gente, é obra do diabo. A gente depois vai ver, a besteira é tão pequena. E a gente estava criando confusão. Porque é isso que ele é. Ele é o pai da confusão. Ele é o pai da mentira. Então, orai sem cessar. E é aí que entra aquela questão que eu falei, que é a influência demoníaca. É aí que entra a influência demoníaca. A brecha, né? Eu gostaria Brecha, aqui só da minha exatamente. palavra final, Peraí já estamos que- quase finalizando, é o horário também. É rapidinho. Priscila, desculpa, É irmã. que, às vezes, também a gente ora por algo. A Juju estava me lembrando da minha casa, né? Que antes de eu ir para a vila, quando a gente chegou aqui, eu sempre pedi a Deus que eu queria uma casa, não um apartamento, por causa das crianças e tal. E primeiro saiu o apartamento, a gente teve que ir para o apartamento. E quando saiu a casa, todo mundo que mora lá tinha falado para mim: e você vai ter que se mudar daquela casa porque a vizinha tem um monte de gato e eles vão para sua casa, e falaram muita coisa. E eu já estava angustiada com isso, falando assim: a gente vai para uma casa cheia de gatos, as crianças têm alergia. E já estava pensando no que eu ia fazer com os gatos. E aí, às vezes, a gente não vê que isso é brecha para a gente acabar se arrependendo de algo que a gente orou e pediu a Deus. E ele entregou exatamente o que eu tinha pedido. E aí vem o inimigo e põe um empecilho para você reclamar daquilo que você pediu e recebeu. Ó, o que Priscila falou aí, aconteceu também comigo. É como eu falei, o inimigo, ele põe algo na mente. Eu estava de um emprego que eu não me sentia bem. Eu orava a Deus: Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta para mim. O Senhor abriu a porta para mim. Quando eu cheguei nessa empresa, perguntei à moça que estava atendendo, eu falei: vem cá, esse currículo aqui, como apareceu aqui? Ela fez: você não colocou não? Eu fiz: não coloquei não. Assim mesmo, não coloquei não. Aí você deu alguém para colocar? Eu fiz: também não. Eu só sei que esse currículo está aqui. A mulher fez entrevista comigo e fez assim mesmo: olha, preciso de você urgente aqui. Tal dia você traga a sua documentação toda. A empresa está boa. Aí eu, beleza, pouco alegria, fui para casa. Quando eu cheguei no trabalho, meu encarregado fez: rapaz, tá certo lá, tá tudo certo lá. Aqui você tá empregado, que não sei o quê, para comer lá. E eu fiquei aquilo, eu não fui. Sinceramente, eu não fui. Aí quando eu fiquei aquela coisa me incomodando, aí eu fui lá, liguei para a mulher. Sabe o que ela falou? Olha, eu lhe dei uma data limite, esperei você aqui. Você não apareceu, eu tive que dar a sua vaga a outra pessoa. O que ela falou é corretamente isso aí. A gente pede a Deus. E na hora que Deus ele nos dá, aí vem a interferência nas nossas vidas. Eu aprendi o seguinte: ouvir sim a voz de Deus. Não ver, não ter aquela interferência na minha vida. Verdade. O meu comentário final, eu até escrevi aqui, vou ler para vocês, diz assim: Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. Cada situação é diferente. Mas podemos confiar que Deus está no controle. Deus trabalha no silêncio, pois mesmo nos momentos em que Ele se cala, Ele está trabalhando em nossas vidas. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Elias, Isé. Eu vou falar logo que Elias conclui hora, né? O pastor vai finalizar orando, né? Foi muito bom, está sendo muito bom, né? A importância da oração para a gente. A gente pode pedir sim ao Senhor, mas eu aprendi algo interessante, que quando Jesus estava, pastor, perante ali 5.000 homens, fora crianças e mulheres, né? Famintos, e eles só tinham 2 peixes. E Jesus perguntou o que eles tinham, perguntou: o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Jesus não perguntou o que eles queriam, não. A gente tem que se contentar com o que a gente tem, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. A gente tem que pedir? Tem, sim. Mas Ele sabe o que é necessário para a gente. Isso ficou na minha cabeça
mas foi dessa forma. Jesus perguntou: o que é que vocês têm? E aí a coisa se multiplicou. Foi muito bom estar aqui com vocês. A participação hoje foi bem corrida. Foi tão bom que passou. Obrigado a todos vocês que nos acompanham também, né? Elias e depois o pastor. É muito bom mesmo. A questão que a gente tem que ver a oração, como ele falou, né? É o elo entre a gente, né, e Deus, né? E é aquela questão, né, também, orar sem cessar. Eu penso assim, às vezes você pode chegar cansado, às vezes você não tem aquele ânimo de orar, mas pelo menos dê umas 2, 3, 4, 10 palavras com Deus. Sabe por quê? Que Ele vai entender você. Ele entende você. Ele vai entender seu cansaço. Mas o importante é você ter um pouco de diálogo com Deus. Muito bem. Aqui uma palavra de direção da Escola Bíblica Dominical. Quer dizer assim, há um ditado bastante antigo, diz assim: time que está ganhando não se mexe. Entendi tudo. É assunto para outra hora, né? Pode ter uma outra equipe feminina, né? Não tem problema nenhum, né? Não, apenas nações aí. Muito obrigado por vocês terem se colocado à disposição para esse trabalho muito interessante. Esse assunto, claro que não esgota aqui. E abriu aqui, digamos assim, várias vertentes para outras áreas mais específicas, né? Que é muito interessante isso, porque houve 21 dias de demora para a oração ser atendida de Daniel, né? Isso abre uma brecha aí para muita coisa, né? O que acontece nos dias de hoje, né? Tantas coisas, né? Porque muitas vezes nós não nos perguntamos por que certas coisas acontecem, quando Jó nunca soube por que aconteceu o que aconteceu na vida dele, né? Então, quando acontece comigo, por que eu tenho que saber detalhadamente o que foi que houve? Jó nunca soube. E toda aquela situação que aconteceu na vida dele. Então, quanta coisa pode acontecer. Muito bom. Mas a diretora está aqui para falar o restante da... Eu quero dizer que nós vamos fazer o seguinte. Domingo que vem nós temos um outro tema. E nós vamos voltar, então, em outubro, de repente, ou em novembro, com Eu Preciso Orar, parte 2. Deixo esse gostinho para todos nós. Foi muito bom, realmente você tem razão. Timaço, esse time de professores desta tarde, um timaço. E domingo que vem é Romanos 12, não é isso? Cristirene e Emanuel, que não é? Eu fora da forma do mundo. Olha que tema fantástico. Eu fora. Nós vimos aqui que começa com oração e depois com transformação de comportamento. Mas vocês já fiquem aí embalados, vai ser o trio perene, parte 2, parte 3. Deus abençoe. Vamos concluir nossa escola bíblica desse dia com palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado porque nós entendemos que a Tua resposta nem sempre vem quando nós gostaríamos que viesse, naquele momento em que nós gostaríamos, mas quando é o Teu tempo, a Tua forma de responder, Tu has de responder sempre, porque Tu sempre queres o melhor para nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela vida de José, de Elias e de Clebson, que nessa tarde aqui estiveram na linha de frente nesse estudo. Obrigado por essa nossa escola bíblica, pela direção, Jussara e a sua equipe, e que Tu possas continuar abençoando, Deus, despertando outros e outros para se engajarem também nessa
tarefa magnífica que é de estudar e divulgar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até domingo.